1964, o ano em que tudo acabou. 1994. 30 anos depois, um balanço das perdas e danos. O que foi, na verdade, o golpe de 1º de abril. No ar, campus, o espaço da universidade na televisão. O golpe de 64 foi um movimento militar contra um governo constitucional, democraticamente eleito, que derrubou esse governo e instaurou um governo militar através de um ato institucional, houve, efetivamente, um menosprezo da Constituição, da vontade popular, e esse golpe visava, basicamente, controlar as conquistas populares que tinham sido feitas nos últimos anos, nos últimos 3 anos, e impedir que elas fossem adiante. Foi apoiado principalmente pela alta burguesia brasileira, pelos representantes do grande capital, pelas grandes empresas multinacionais que tinham todo o interesse em abrir os mercados brasileiros, e por uma grande parte da classe média, mais ou menos manipulada por um discurso anticomunista, como se houvesse um golpe ou uma revolução comunista imediata. A gente sabe hoje que isso não existia, que o único projeto golpista era efetivamente o projeto dos militares. O que houve foi, eu diria, digamos, um excesso de voluntarismo por parte das elites políticas e das cúpulas políticas, que levaram o processo de polarização a um extremo. A sociedade não estava polarizada como estavam as elites políticas. As pesquisas da época indicam, por exemplo, que Juscelino ganharia as eleições se fossem feitas naquele momento. São pesquisas do Ibope da época. Uma pergunta, por exemplo, se as pessoas se identificavam mais com o centro, com a esquerda ou com a direita, deu um resultado, por exemplo, que 45% das pessoas se identificavam com o centro, isto é, Juscelino Kubitschek, e apenas 19% se identificavam com a esquerda, isto é, Brizola e Arraes, e 23% com a direita, Lacerda e Adhemar de Barros. Reforma agrária, reforma fiscal, reforma constitucional. 30 anos depois, essas continuam sendo as palavras de ordem da nossa sociedade. Uma sociedade que ficou mais pobre, mais podre, mais violenta. Mais cínica, mais gananciosa, mais sofrida. Uma sociedade que está ficando a cada dia mais desmoralizada. A chamada redentora tem alguma coisa a ver com isso? A gente pode começar a pensar as influências do golpe militar hoje exatamente sobre a questão da dívida externa, integralmente montada e arquitetada pelo regime militar. Mas a gente pode pensar também em outras coisas que são muito importantes. A primeira delas é a dificuldade de recomposição das instâncias de organização e do extermínio que se instaurou no período do golpe militar com relação aos movimentos populares, dos quais a gente ainda vê, em especial, os movimentos no campo e da pobreza urbana. Uma outra consequência gravíssima foi o aprofundamento de um modelo econômico excludente, concentrador de renda, que só fez com que um grupo pequeno da sociedade enriquecesse cada vez mais, se apropriasse de uma parcela cada vez maior da riqueza, enquanto uma maioria imensa vive em condições precaríssimas. Hoje, uma das condições para superar o golpe é mudar o próprio modelo de desenvolvimento que exclui a maior parte da população brasileira. A influência do regime de 64, não apenas do golpe, mas eu digo do que se seguiu ao golpe de 64, sobre o estado da sociedade brasileira e particularmente sobre a sua desmoralização, a meu ver, é clara. Um longo período de ditadura despolitizou a sociedade, evitou que se formassem lideranças competentes, o que fez com que também, a partir da redemocratização, a própria democracia não funcionasse adequadamente. Então, isso trouxe um grande desencanto após a democratização, o que contribuiu também para esta sensação de desmoralização, essa sensação de impotência ou de irritação impotente que hoje nós verificamos no Brasil. O que foi o golpe de 64? O golpe de 64. Só. Um dia lá você me pegou meio de surpresa. O golpe de 64, ele... Deixa eu ver aqui. Por que a pergunta? Eu não vou conseguir lembrar mesmo para te explicar. Na verdade, eu recordo porque eu não estava nascido nessa época. Mas sim.
filme, não. Odeio aparecer na televisão, por favor. Muita gente argumenta que era muito pequeno ou que não tinha nem nascido quando tudo aconteceu. Mas os estragos causados por Hitler e seus seguidores aconteceram há muito mais tempo e até hoje todo mundo comenta. Por que então a juventude brasileira não faz a mínima ideia do que aconteceu no Brasil em abril de 64? Em grande parte em função do próprio golpe, que durante 30 anos, ou um pouco menos, durante 20 anos, impôs uma censura estrita às salas de aula, onde os professores tinham medo de falar. Eu mesma tive professoras que perguntavam antes se algum aluno era filho de militar, antes de falar alguma coisa, e que, com isso, impuseram uma leitura da história e da sociedade à sua própria medida. Com isso, os antigos cursos de OSPB e Moral e Cívica foram implantados e impostos pelos militares com um conteúdo obrigatório que era nada mais nada menos do que o elogio do golpe militar e da ordem militar para a sociedade. Foi uma despolitização maciça da população brasileira. Estamos lutando hoje para mudar isso, para retomarmos nós mesmos as rédeas da nossa vida social e política. Nossa geração da agora, que sofreu com a defasagem no ensino de tudo, significa que a gente deve não comemorar, mas relembrar, entendeu? Para não deixar que isso aconteça novamente, entendeu? E para que vigore a democracia. Caminhando e cantando e seguindo a canção. E os debates, seminários e ciclos de palestras sobre este obscuro momento de nossa história continuam a acontecer. Na UF, no dia 12, Ângela Castro debate o PTB e a questão democrática. Dia 14, Celina D'Araújo fala sobre arquivos militares. Dia 18, as professoras Virgínia Fontes e Sônia Mendonça falam sobre as lutas sociais e a reflexão histórica. As palestras iniciam às 18 horas na sala 213, Bloco O da Universidade Federal Fluminense. Vamos embora que espera. Hoje temos usina atômica e localidades ainda sem luz. Temos edifícios inteligentes e gente morando nas ruas. Temos safras agrícolas recordes e crianças morrendo de fome. Livros, filmes, quadros, discos, peças teatrais. O dedo da censura cortou, podou, mutilou muito da nossa produção cultural. De Geraldo Vandré a Chico Buarque, de Calabar a Tropicália, nada escapou da tesoura cega, surda, muda e burra dos censores. Quando alguém abre a boca para falar em cultura, minha vontade é puxar o revólver. Essa frase, primor de sentimento fascista, dita por um oficial espanhol franquista, pode muito bem sintetizar o conflito entre o artista brasileiro e as autoridades militares. Que, aliás, foi um dos pretextos, uma das motivações daquele Centro Popular de Cultura, do CPC, da UNE, que nós fundamos na época, né, por ideia do Odovaldo Viana Filho, e foi fundado por ele, por mim, por Leon Hirschman e uma série de outros, Ferreira Goulart. Fomos fundadores do CPC exatamente para ter um centro onde os estudantes se reunissem e dali pudessem interferir e mexer na cultura do país todo. Desde o CPC da UNE até as mais vanguardistas manifestações, a arte sempre foi considerada uma grande inimiga dos ditadores. Por quê? Porque a arte é destrutiva, né? Quer dizer, por excelência. A arte, ela é corrosiva, né, da sociedade. Ela precisa, quer dizer, a arte precisa de ser de protesto, precisa de ser de denúncia, né? Então, isso para a ditadura é uma tragédia. Quer dizer, eu me lembro que o Ziraldo, por exemplo, era um que um slogan destruiu uma palavra de ordem do governo. Eu me lembro que saiu uma palavra de ordem, né? Porque o Brasil ame ou deixe, né? Aí o Ziraldo fez uma charge assim: quem é que vai ser o último a apagar a luz do aeroporto, né? E isso
simplesmente liquidou com toda uma frase de um humorista, né? Tem uma força de destruição muito grande, uma charge, é uma coisa violenta, né? Então isso aí é um problema para todas as ditaduras, inclusive por exemplo, na União Soviética, que no tempo do stalinismo, etc., a arte era extremamente censurada, era censurado o quadro, né? Quer dizer, as pessoas morrem de medo, né? Porque a arte mexe com corações e mentes, entendeu? Quer dizer, a arte ela entra sutilmente dentro da cabeça das pessoas, né? Existe uma corrente que diz que com o fim da ditadura acabou também a inspiração de nossos artistas. Nada mais aconteceu em termos de criatividade nas artes desde o fim dos governos militares. Não, eu acho que isso é até um grande equívoco, porque eu acho que quando você passa por um clima de ditadura, por uma dificuldade de expressão, cada coisa que você consegue falar toma uma importância muito grande, e por isso as pessoas de repente dão um valor muito grande a esse tipo de expressão. Mas eu acho que a possibilidade, a liberdade que você tem de falar as coisas que você quer de várias maneiras, o que pode parecer a princípio uma diluição, eu acho que é um estado muito melhor para a criação do que um estado de repressão. Com certeza, nunca a ditadura é melhor para criar. Os prejuízos causados às artes e à cultura não foram nada se comparados aos prejuízos causados à vida das pessoas. Aconteceu muita coisa nos porões da ditadura. Estamos falando em desaparecimentos, tortura, assassinatos. Olha, eu não fui a favor, mas eu acho que eles fazem muito movimento, sabe? Muita especulação em cima disso. Não aconteceu tudo aquilo que eles dizem, não. Na mais recente ditadura, nós tivemos perto de 600 assassinados, né? Nomes brilhantes na luta pela liberdade, Marighella, Câmara, Mário Alves, Pedro Pomar, Stuart, Capistrano, Jaime Miranda, Herzog, Fiel, o jovem Edson no calabouço, e tantos outros, foram perto de 600 mortos, além dos desaparecidos, que a esses nós devemos fazer uma homenagem, porque eles gostariam de estar aqui. Infelizmente não puderam chegar. Foram assassinados no meio do caminho. Não aconteceu tudo aquilo que eles dizem, não. A minha família praticamente foi toda presa, os meus irmãos todos, por serem irmãos de uma pessoa considerada subversiva, né? Eu tinha tido militância política, eu tinha pertencido ao Partido Comunista Brasileiro, saí por discordâncias políticas, tinha vários companheiros na época que já estavam clandestinos, que estavam pegando em armas contra a ditadura. Eu não pertencia a nenhuma dessas organizações, mas dava um apoio muito grande a essas pessoas. E foi uma experiência terrível, né? Porque eu fui muito torturada no DOI-CODE, quer dizer, as características de toda a repressão, eu acho que tem muito a ver com a questão do machismo, né? Somente com as mulheres, a primeira coisa que eles faziam era colocar a mulher nua e degradá-la enquanto mulher, né? Uma coisa que eles faziam muito frequentemente quando prendiam pessoas casadas, como foi o meu caso, eles me levavam frequentemente para ver meu marido ser torturado, né? E nós saímos dessa experiência ainda bem inteiros, né? E continuamos, né, a luta de uma forma ainda muito tímida, né? Naqueles anos 70, e depois, quando veio a anistia, nós nos engajamos nos movimentos pela anistia, e em 1985 nos engajamos no Tortura Nunca Mais, né? Era um eco geral no ar, mas não se faz fabricar do sabor do lugar, faz-se plena de amor. Alguns documentos daquela época mostram o nível de perseguição política que vigorava no país. Isso ficou bem claro quando foram abertos os arquivos do DOPS, a temida Delegacia de Ordem Política e Social.
O CTE produziu um vídeo sobre a abertura dos arquivos do DOPS. A direção é de Silvio Júlio Nassar. Rua da Relação, número 40, Rio de Janeiro. Durante muitas décadas, este endereço foi sinônimo de medo. A polícia política, sob as diversas siglas, caçava os inimigos do regime, fichava e prendia quem pensasse diferente. Uma parte dessa história foi contada por algumas vítimas. Restava um arquivo secreto, silencioso, revelador. Os arquivos da polícia política através do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, dos antigos Distrito Federal, Estado da Guanabara e do DPPS, Departamento de Polícia Política e Social do antigo Estado do Rio de Janeiro. São estes documentos levados primeiro para a Polícia Federal, que agora estão sob a responsabilidade do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Justiça. O comunismo produziu nos últimos anos o maior material de acervo do DOPS. Os livros apreendidos formam uma biblioteca variada, não só de temas políticos, mas também de teatro, pedagogia e até literatura infantil. Muitos outros documentos poderão ser consultados por pesquisadores, como o dossiê Pajussara, com as atividades militares no cerco ao capitão Lamarca. São documentos confidenciais ou matérias publicadas na imprensa. Estas são as fotos da missa na Candelária pela morte do estudante Edson Luiz. Na saída, estava lá a polícia. A abertura de toda essa documentação, em confronto com a do IML já liberada, poderá explicar o desaparecimento de 144 pessoas, ainda hoje sem informação sobre elas. Todos os sequestros foram acompanhados pela polícia e feito um dossiê, como este do sequestro do embaixador suíço Giovanni Bicher. Nele estão manuscritas as razões pelas quais os presos deixavam o país. Era necessária a declaração para que fosse feito o banimento. Os presos falavam da impossibilidade de viver no Brasil sem liberdade. O DOPS foi uma espécie de inferno, foi um símbolo assim do mal. Depois se viu que podia haver coisa pior. Quer dizer, diante dos doicodes, o DOPS virou apenas um purgatório, às vezes até, às vezes divertido até. Quer dizer, há muitas histórias, há todo um folclore ao lado, né, dos momentos de sofrimento, de violência. Então havia momentos até para histórias engraçadas. Cada um de nós daquela época tem um caso, tem uma história diretamente ligada ao DOPS. Eu gostaria que o Mário Lago e depois o Leandro Conder contasse um pouco ou algum caso dessa sua ligação com o DOPS. Primeiro, o ator Mário Lago. Eu acho muito importante a abertura dos arquivos da repressão ao conhecimento público. É um momento muito importante na história da luta do povo brasileiro pela liberdade. Porque qualquer historiador vai ficar conhecendo participantes dessa luta, quer tendo estado preso, ou mesmo outros que ficavam sob a mira da suspeita pelas posições dignas que tinham diante da vida, né? Mas esse levantamento é incompleto. Por mais arquivo que se abra, fica incompleto. Porque você vê no programa de teatro, por exemplo, tem sempre o nome do ator, da atriz, do primeiro papel, mesmo do ator secundário. Nas óperas o programa tem o nome do tenor, contralto, o soprano, o barítono, mas nunca tem o nome do pessoal que faz o coro nas orquestras sinfônicas, o Karavichevsky, mas nunca tem o nome dos músicos. Esse é o grande público dos figurantes.
e que na história do movimento político o figurante é muito importante. É tão importante, talvez, quanto o participante. Quando eu fui preso a primeira vez, em 32, na porta da América Fabril... Quantas vezes você teve preso, Mário? Foi preso, vamos? 6. 6 vezes. Mas estou aqui. Cheguei aos 80 anos. Tem gente... isso não é nada, porque tem gente que morreu, gente que foi torturada e evacuada. Não é o caso. Mas quando eu fui preso a primeira vez, em 32, enquanto, lá na América Fabril, enquanto iam buscar Viúva Alegre, que naquele tempo não era Camburão, Coração de Mãe, era Viúva Alegre, Pintureiro depois, para ir para a 4ª delegacia auxiliar, que depois é que passou a chamar DOPS. Eu fui julgado numa sala lá do Hospital Central do Exército. Estava ali meio apavorado, primeira prisão, né? Não sabia o que podia acontecer. Aí um sargento veio, entrou na sala, olhou para um lado, para outro, para fora. Escuta, meu filho, se você tem algum papel aí que compromete, o banheiro ali, rasga, bota e puxa a válvula. Eu fui lá, rasguei, me joguei no vaso sanitário e tal. Quando fui sair, ele já foi indo embora. Eu nunca mais vi esse figurante. E se não tivesse sido aquele figurante, eu ia passar mal, porque tinha papéis complicadérrimos no bolso. Leandro, e qual é a sua história, direta ou indiretamente ligada ao DOPS? Chegou a estar preso lá, não, né? Eu tive uma vez, mas rapidamente não fiquei lá. Nunca passei a noite, né? Mas o meu pai, eu estava ouvindo o Mário falar que estava pensando nele, né? O papai tinha muita experiência. Meu pai, Valério Conder, ele foi preso 20 vezes. A primeira vez em 36, em janeiro de 36, quando eu nasci, e depois sucessivas vezes, algumas das quais no DOPS, né? Então ele contava histórias, ele desenvolveu também todo um know-how de como lidar com essas situações, né? No fim de 20 vezes o sujeito, né, já não se assusta tanto. É sempre desagradável e tal, mas ele enfrentava com muito fair play. Então ele usou, uma vez ele me contou uma história que eu achei ótima, ele usou no DOPS os conhecimentos dele de médico para obter uma pequena vingança subjetiva sobre o carcereiro. Ele foi chamado para interrogatório e o policial mandou um faxineiro trazer um sanduíche de bife com queijo derretido em cima. E aí o sujeito disse, tá vendo? Eu tô aqui, ó, por causa de vocês, subversivos, aqui. Eu tenho que comer sanduíche aqui, não posso me alimentar direito. Então o papai disse, olha, o senhor sabe, eu sou médico, não queria lhe dar palpite, que o senhor é meu carcereiro, não queria dar nenhum palpite na sua alimentação. Mas queria advertir o senhor, pelo seu tipo, assim, pela sua pele, vejo que o senhor está com problemas de fígado e possivelmente com uma taxa alta de colesterol, o senhor está um pouco acima do seu peso ideal, e o senhor está comendo mal, porque carne tem muita gordura, essa carne aí está muito engordurada, o seu queijo também é uma coisa, esse queijo é gordurosíssimo, né? E começou a falar e a explicar tudo em termos científicos, falar em calorias, etc e tal. Então você de repente chamou o faxineiro, o policial, disse, leva essa merda e me traz um alfacezinho. Agora, você também tem uma história de DOPS para contar, não é? Na verdade a minha história é uma história com minha mulher. Nós fomos presos em 68 também e fomos pro SOPS, que era o federal, né? O SOPS era, digamos, o federal. Praça 15. Praça 15. E um belo dia nós fomos... Ao lado do Museu da Imagem do Som. Ao lado do Museu da Imagem. Fomos transferidos para o DOPS, uma tarde, e como sempre não avisavam. Aí chegamos lá no DOPS, aí a pessoa que recebeu comunicou que a minha mulher ia ficar lá, que eu ia ser transferido, porque a minha mulher tinha sido presa, o meu irmão também, no mesmo dia, porque foram levar roupa. A minha mulher foi levar roupa para mim, o meu irmão foi saber o que tinha acontecido, os dois ficaram presos. E eu fiquei, aquela carga simbólica que tinha o DOPS, né, onde ocorriam violências e tal. Eu fiquei realmente em pânico, né, da minha mulher ficar ali. E a pessoa que recebeu, uma careca, de óculos, eu virei para ele e disse, olha, o senhor vai ser o responsável pelo que acontecer à minha mulher. O senhor vai pagar um dia se acontecer alguma coisa à minha mulher. E eu disse com tanta dor, com tanta preocupação, com tanta angústia, que ele disse, não, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor pode ficar tranquilo, porque eu fui colega de infância do Ziraldo. Depois eu descobri que realmente eu tinha sido, e eu acabei saindo mais ou menos tranquilo. Agora, tudo isso é o lado cômico. Mas há uma porção de gente que não chegou até este momento da abertura dos arquivos. Foram assassinados no meio do caminho. Mas, como diz o poeta, fecharam o horizonte botando longe entre os homens. Sobrou o arco-íris. A gente chega sempre lá.
O nosso programa Campus volta domingo que vem. Mas um regime de exceção, tomara que não volte nunca mais. Reprimido esse grito contigo.